Amém, irmãos? Você trouxe sua Bíblia? Eu queria que você abrisse em Gênesis capítulo 1. Eu vou te apresentar duas pessoas hoje. Amém? Que eu acho que você conhece, mas talvez não saiba a relação que elas têm uma com a outra. Eu penso, irmãos, que é muito importante na nossa vida cristã, muito importante, termos uma clara visão e um entendimento dessas duas pessoas. Se não entendemos quem elas são e como elas se comportam, vamos ter uma fé distorcida, uma fé irreal, uma fé que não pode causar resultados. Amém, irmãos? Então você quer ter uma fé distorcida? Eu tenho certeza que não. Amém? Então preste atenção nessas duas pessoas que eu vou te apresentar. Gênesis capítulo 1, versículo 1, você já achou? Diz assim: no princípio criou quem? Deus. Quem criou, gente? Deus. Ele criou o quê? Céus e a terra. Versículo 3, disse... Quem disse? Deus. Pula comigo para o 26. Também disse... Quem disse? Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E quem? Deus os abençoou, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Capítulo 2, versículo 1, diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, havendo quem? Deus, é importante você falar isso, terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Abençoou quem? Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador, diga Criador, fizeram. Agora presta atenção, capítulo 2, versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criadas. Quando quem? Não. Quando quem? O Senhor Deus os criou. Beleza? Tudo bem com você? Ok. Até aqui. O capítulo 1 e 2 de Gênesis tem sido objeto de debate na teologia há muito tempo, porque parece que tem uma confusão aí. Algumas pessoas acham, inclusive, que o capítulo 2 foi escrito séculos depois, quando a nação de Israel, ou a história foi escrita séculos depois, com um projeto de dominação sobre as mulheres. Amém, irmãos? Acredita-se nisso, mas isso não faz o menor sentido. Porque quando nós lemos o capítulo 1, nós temos um relato da criação, e nós lemos o capítulo 2, a partir do versículo 4, até o versículo 3, parece que está tudo fechado, mas a partir do versículo 4, existe uma evidente recontagem da criação. Amém? E algumas pessoas têm debatido sobre isso, por que tem essa diferença? Mas descobriu-se que era muito comum no mundo antigo, as pessoas que escreviam no mundo antigo, eles faziam duas introduções mesmo. Era comum livros onde duas introduções eram feitas. Uma introdução era como se subisse a montanha por um lado, e a outra introdução subia a montanha por outro lado. Então é isso que nós temos aqui em Gênesis 1 e Gênesis 2. Nós temos a narrativa, a narração da criação, olhando de um ponto de vista, e no capítulo 2, a partir do versículo 4, a mesma criação, olhando sobre outro ponto de vista.
No capítulo 1, nós temos a criação do universo em foco. E dentro da criação do universo aparece o homem, de forma muito especial, como imagem e semelhança de Deus, mas ele está inserido no processo. Amém, irmãos? Ele aparece lá no sexto dia, dentre outras coisas que foram criadas nesse dia. Você está comigo, irmãos? Quando a gente olha para o capítulo 2, a partir do versículo 4, a única descrição sobre céu e terra aparece no versículo 4. A partir daí, o foco é o homem. Então nós temos uma narração da criação que insere o homem, e nós temos uma narração do surgimento do homem que insere a criação. Você entendeu isso? São duas introduções da mesma história. O foco é o universo todo criado, outro foco é o homem. E por que isso é importante e o que isso tem a ver com aquelas duas pessoas? Eu não sei se você reparou, mas eu fiz questão de que você dissesse quem fez as coisas. E se você reparou bem, você viu que do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3, a expressão é apenas fez Deus. Deus agiu, Deus criou. A partir do versículo 4, que é quando nós temos o outro ponto de vista da criação, ele traz uma expressão nova. Que expressão é essa? Senhor Deus. Quando a gente lê isso no português, tem pouca diferença. Agora ele passou a usar Senhor. Mas no hebraico original tem uma diferença absurda aqui, que passa desapercebida dos nossos olhos. A palavra traduzida por Deus na primeira narrativa da criação, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 2, é a palavra hebraica Elohim. Amém, irmãos? Que alguns sugerem que está falando da Trindade, mas é forçação de barra. Elohim é de fato uma palavra plural, mas quando ela vem acompanhada do artigo definido, está falando do Deus Supremo. Amém, irmãos? A palavra Elohim às vezes é traduzida por anjos, às vezes é traduzida por juízes, mas toda vez que ela vem precedida do artigo definido, isso está falando de um Deus Supremo. É a palavra genérica para o Deus Supremo. E eu gosto como termina o versículo 3 do capítulo 2, porque ele diz assim, vamos olhar de novo o capítulo 2, versículo 3. E abençoou Elohim, amém, gente? O dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o quê? Criador fizera. E eu acho interessante isso, porque a figura de Elohim está associada com o ato da criação. Eu gosto de dizer isso, irmãos. Se Leonardo da Vinci jamais tivesse desenhado quadro algum, jamais tivesse feito alguma escultura, ele seria menos genial do que ele era? Sim ou não? Não, ele seria tão genial quanto sempre foi. Mas seria uma lástima. Por quê? Porque nós não poderíamos conhecer a sua genialidade. Você está comigo? A genialidade de um Criador só pode ser vista na sua criação. Não é à toa que a Bíblia, que é a revelação de Deus, a sua primeira frase é: no princípio, Deus fez o quê? Como é que a Bíblia, que é a revelação de Deus, começa, gente? No princípio Deus, porque Deus seria Deus eternamente se nunca tivesse criado nada. Mas Deus se deu a conhecer quando? Quando Ele criou. Você está comigo? Agora tem uma coisa muito importante, muito importante, porque o Criador sempre é superior à sua criatura. Alô? Você está comigo? Quando você pega um quadro de Leonardo da Vinci, você vai, meu Deus, que cara genial, que coisa fantástica, mas ele não está lá. A criação não contém o seu Criador. É por isso que o ateísmo científico está errado, e sempre vai errar, porque ele tenta achar na criatura o Criador. Você está comigo, irmãos?
O Criador é sempre superior à sua criatura. E o nome Elohim fala exatamente disso em toda a Bíblia. Deus é sublime, Deus é altíssimo, Deus é transcendente. O que significa transcendente? Lá no Rema, falando ontem, nós tivemos a formatura. Quando falamos da transcendência de Deus, no Rema nós chamamos de atributos, lá na matéria caráter de Deus, atributos de natureza. Você está comigo, irmãos? Deus é todo-poderoso, Deus é onisciente, Deus é onipresente, amém, irmãos? Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imenso, gente, amém? O Deus que se revela como Elohim é aquele que é superior a todos, que é intangível, que é intocável, que todos estão debaixo dele, e toda a terra e depende e está diante da sua glória. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu querer, pelo seu querer todas as coisas vieram a existir. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Oh, aleluia. Ele é o transcendente, ele é o imenso, ele é o infinito. Você está comigo, irmãos? O Deus que não pode ser medido, o Deus que não pode ser entendido, o Deus que não pode nem ser visto, porque ele é eterno. Oh, aleluia. Você está comigo, irmãos? Mas, contudo, entretanto, todavia, no capítulo 2, versículo 4, aparece outra palavra. Não é mais Elohim que Deus se revela. A partir do capítulo 2, aparece um tal de Iavé. Você está comigo, irmãos? E o que é louco é que Elohim cria as coisas e diz como ela deve ser. Mas Iavé, ele coloca a árvore no jardim, e ele vem visitar o homem diariamente. Alô? Elohim olha para o homem e fala assim: não é bom que ele esteja só. Alô? Eu vou fazer uma adjutora que lhe seja idônea, que esteja com ele. Você está comigo? O salmista escreve: Iavé é o meu pastor, e nada me faltará. Iavé é o meu provedor, Iavé é a minha justiça, Iavé é a minha bandeira. Você percebeu uma diferença? A Bíblia revela de Gênesis a Apocalipse o Deus transcendente, imenso, intangível, mas também revela aquele que vem para perto de nós. Oh, aleluia. E que diz para Moisés: Moisés, eu quero estar perto do povo, faça uma tenda para que eu possa estar no meio do povo. Você está comigo, irmãos? É bem provável que quando a gente fale de Elohim e Iavé, você acabe gostando mais de Iavé. Mas a Bíblia revela as duas pessoas, a Bíblia revela as duas atuações. E esse eu acho que é o grande problema da igreja de hoje, dos dias de hoje. Uma visão unilateral de Elohim é o que faz as pessoas serem terroristas. Porque se ele é tão grande, ele é tão imenso, ele está acima de todo, ninguém tem valor algum, ninguém vale nada, e se alguém é contra ele, é um infiel, eu vou destruir, ou pode ser destruída. Se você não está por Deus, ele vai acabar contigo, parede branqueada. Parece o Twitter de alguns crentes. Você está comigo? Está me amando ainda ou não? Por outro lado, se criamos uma teologia do Iavé e esquecemos de Elohim, criamos um Deus que cabe no nosso bolso. Alô? E esse Deus serve para quê? Ele serve para fazer o que eu quero. Ele serve para me dar o que eu quero. Ele serve para atender os meus sonhos. Mas eu não tenho medo dele, eu não tenho temor dele, eu não faço o que ele quer, eu faço o que eu quero, a minha vida é minha, mas eu tenho Deus
para fazer meus sonhos acontecer. Ei, hoje, essa semana, Deus vai atender o que você quer. Deus cabe no meu bolso. Alô? Você está aqui ou foi para casa? Não. A Bíblia revela ao mesmo tempo Elohim, o Deus Altíssimo, sublime, excelso, inigualável. Mas também revela o Yahvé, que é o meu pastor e nada me falta. Eu quero te mostrar mais ou menos como funciona a relação de Yahvé com Elohim. Vá comigo para Deuteronômio capítulo 9. Perdão, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 12. O livro de Deuteronômio é muito interessante. É um dos livros mais citados por Jesus e pelos apóstolos. Ele é a repetição, a concretização da lei e também a preparação para a entrada na terra prometida. Ele é um livro de alinhamento. Ele revela toda a doutrina do Velho Testamento. Amém, irmãos? Toda a teologia do Velho Testamento. Moisés estava no final da sua vida, o povo ia entrar na terra prometida e ele para tudo antes do povo entrar, reúne todo mundo e ele repassa os 40 anos, amém, irmãos? Ele explica tudo o que aconteceu nesses 40 anos. E dentre essas coisas, no capítulo 10, no versículo 12, olha o que Moisés diz, gente: agora pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que o quê? Não é que o temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. O que o Senhor requer de você? Você se lembra, eu sei que você se lembra lá do capítulo 8, que diz que quando você entrar na terra que hoje te dou, vai ser abundante tudo que você tem, você vai enriquecer, vai ter muito gado, muito ouro. Não diga: a força do meu braço me adquiriram riquezas, mas te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir as riquezas. E aqui Moisés continua nessa temática dizendo: olha, preste atenção, o que é que Ele requer de você? Ele requer de você que você o tema. Amém, irmãos? E cuidado com pregadores que dizem que essas coisas não existem. Na velha aliança era para temer o Senhor, hoje na nova não é mais para temer o Senhor, porque o apóstolo Paulo em Filipenses no capítulo 2, no versículo 12, que nós devemos servir ao Senhor com temor e tremor. É para se pelar de medo mesmo. Alô? Mas a palavra temor aí, ela não quer dizer santa reverência. Irmãos, a palavra temor lá no grego, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12, é phobos, da onde vem fobia. Alô? Você está comigo? O que quer dizer isso? Eu tenho um exemplo que explica o que significa o temor do Senhor. Eu sou casado, estou fazendo 17 anos de casado. Fiz agora 17 anos de casado. Obrigado. E no casamento você vai desenvolvendo um relacionamento, você vai transmitindo algo, você vai se conhecendo ao longo do tempo. Mas como todo ser humano, irmãos, eu sou tentado. Amém? Como você, eu sou tentado. Amém, irmãos? Acontece na vida de todo mundo. E eu desenvolvi um gatilho para eu não cair em determinadas tentações. Toda vez que uma sugestão de adultério chega para mim, sabe o que eu imagino fazendo? Eu imagino sentado na minha sala, olhando para Virgínia, Ana Luísa e Isabela, minha mulher e minhas filhas, e eu dizendo para elas assim: eu distraí. Eu imagino essa cena. Você está comigo? No momento que eu imagino essa cena, eu me pelo de medo disso. Tudo bem com você? Eu fico desesperado com a possibilidade de fazer isso. Obviamente
esse temor me priva de um comportamento que vai destruir o meu relacionamento. O temor do Senhor é algo que priva você de um comportamento que vai privar você do relacionamento com Ele. Você está comigo, irmãos? Eu tenho tanto cuidado. Irmãos, uma coisa que a gente precisa se lembrar. A gente fala assim, não estamos mais na velha aliança, não tem mais véu, nós podemos entrar na presença. Tudo verdade, é tudo verdade isso. Você está comigo, irmãos? Mas todo aquele processo da velha aliança, né? O sacrifício, a pia, o altar de sacrifício, aí entra, aí o incenso, a mesa, não sei o que, aí entra com toda aquela reverência para chegar diante da arca. Por que aquilo acontecia? Porque Deus era santo, mas quando rasgou o véu, Deus não ficou menos santo, não. A morte de Jesus e a sua ressurreição não tornou Deus menos santo ou mais fácil de acessar. Ela criou uma capa com a qual a gente pode entrar, mas Ele continua sendo tão santo quanto sempre foi. Você está comigo, irmãos? O que se requer? Que tema ao Senhor. Mas pula comigo para o capítulo 31, versículo 8. Capítulo 31, versículo 8. Olha o que Deus fala aqui, gente. Você achou? Vamos ler o 7 e 8. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo o Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu o farás herdá-la. O Senhor é quem vai, como? Adiante de ti. Ele será como? Contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não? Não temas, nem te atemorize. Como é que pode o mesmo livro, o mesmo escritor, dizer num versículo: Israel, tudo que Deus quer de você é que você o tema. Josué, preste atenção, não tema. Alô? Precisamos entender Elohim e Yahvé aqui. Ei Josué, ei Israel, Ele está do seu lado, mas tenha temor e respeite a sua presença sublime. Mas saiba de uma coisa, oh aleluia, Ele está do seu lado, Ele vai adiante de você, Ele é contigo. E assim como a nova aliança diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, o apóstolo João também diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Oh aleluia. Yahvé e Elohim. Nós precisamos nos submeter, nós precisamos honrá-lo, exaltá-lo, saber que a nossa existência é porque Ele quer, a gente existe porque Ele desejou, a gente respira porque Ele criou oxigênio, nós amamos porque Ele nos deu essa capacidade, nos alegramos por isso, somos livres porque Ele quis. Mas Ele também quis estar conosco, estar ao nosso lado, nos sustentar. Oh, aleluia. O mesmo Deus disse: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Oh, aleluia. Não vire um xiita, mas também não coloque Deus no seu bolso. Você está comigo, irmãos? Amém. Tem uma cena em Apocalipse que eu acho muito interessante, irmãos. Apocalipse capítulo 1. Olha essa cena aqui.
capítulo 1, versículo 9. Você achou? Esse texto aqui é muito importante, irmãos, especialmente nos dias que temos vivido. Estamos vivendo uma época muito estranha, muito esquisita, e eu falo isso com muito zelo, muito cuidado. Não sei quantos sabem, mas eu tenho também feito um trabalho na internet, tem canal no YouTube, tem Instagram, essas coisas todas. Mas eu ando muito preocupado com os web crentes, irmãos. Porque hoje tem cada coisa estranha sendo pregada na internet, cada coisa sem pé nem cabeça, e as pessoas recebem tantos aplausos. Cuidado, irmão. Cuidado com esses caras modernos demais. Amém. Eu vou guardar a minha ética aqui, eu não vou falar mais do que isso. Mas se você quiser fora daqui, eu te dou uns nomezinhos. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro no quê? Companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Um desavisado pega esse versículo aqui, irmãos, e fala: está vendo aí como vale a pena servir a Jesus? Está lá João, no fim da sua vida, numa ilha, só curtindo, só porque pregou a palavra a vida inteira. Lê do engano, irmãos. Essa ilha de Patmos era uma ilha prisão. João está com 98, quase 100 anos aqui, aproximadamente 100 anos, aprisionado nessa ilha de Patmos, passando o dia inteiro na lama, quebrando pedra. Você está comigo? Era um trabalho escravo, era um trabalho humilhante. E por que ele estava lá? Ele estava lá por causa da pregação do Evangelho. Diga um amém agora, por favor. Então eu quero que você tenha essa cena na sua mente, ok? O que João está fazendo quando ele está na ilha de Patmos? Ele está aprisionado, velho, cansado e marretando pedra. Amém? Para quebrar a pedra. Versículo 10 diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor. Imagina isso. Está lá João, numa condição miserável, humilhante, um homem que deveria estar descansando em paz, depois de tudo que ele realizou para o Senhor, mas é lá por causa do Senhor, por causa da pregação, sofrendo horrivelmente, martelando. De repente, entre uma martelada e outra, puf, ele apareceu na glória, irmão. Você imagina o maravilhamento desse cara, como ele está, que diferença absurda é essa de sair daquele inferno que era Patmos para a glória excelsa. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Então você imagina João assim, ó: meu Deus, onde é que eu estou? O que é isso? Aí olha o que acontece: e eu ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Imagina o susto desse coitado. Irmão, imagina isso aqui. O cara está lá, pá, aí, na glória, meu Deus. Aí de repente atrás dele, a trombeta tocando. Mas algo interessante vai acontecer aqui com João. Versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes a bronze polido e como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Segura ele para cá, irmão. Uma coisa que a gente precisa entender quando lê o livro de Apocalipse é que João está no primeiro século,
vendo a glória no céu e coisas que acontecerão pelo menos 2 milênios depois da sua existência. Então a gente lê o Apocalipse e tem até na internet, se você procurar, tem lá desenhos que as pessoas fizeram de cada cena do Apocalipse. Mas eu acho isso uma perda de tempo, porque João, ele está vendo coisas que ele não faz ideia do que é e descreve com elementos que ele conhece. Por exemplo, você provavelmente já ouviu falar dos gafanhotos de Apolion, que aparece lá no capítulo 7 ou 8, não, acho que é 9, do livro de Apocalipse. Os gafanhotos de Apolion. Os gafanhotos de Apolion, eles têm aparência de homem, velocidade como de cavalo, e o som deles é como de muitos cavalos. Eles têm uma cauda que é como de escorpião. Você está comigo, irmãos? E parece um leão, e parece uma coisa absurda, horrível. Você está comigo? Mas e se João estivesse vendo um helicóptero? Alô? Essa descrição horrorosa não faria todo sentido? E como é que ele ia dizer, eu vi um helicóptero? Não, eu vi um negócio, meu Deus, era um gafanhoto enorme. Eu não estou dizendo que era um helicóptero, só estou te mostrando como a gente tem que ter um pouco de cuidado com o literalismo exagerado do Apocalipse, amém, irmãos? É um livro cheio de figuras. O que João está vendo, ele não consegue descrever, é a glória excelsa. Então ele começa a falar, não, o pé dele é como latão, ele tem um cinto de ouro, a cabeça é como a neve. Ele não sabe explicar. O que ele está dizendo é que é uma imagem tão gloriosa que não há como descrever. É algo majestoso demais, é algo muito grandioso, é algo magnífico, é algo que eu não sei explicar. Parece que o cabelo dele é de lã, o olho parece que é de fogo. Como é que pode o cabelo lã e o olho fogo? João nem sabe do que está falando, irmão. Tudo bem com você? Versículo 17. Quando eu o vi, o que aconteceu comigo? Caí a seus pés como morto. Você está vendo isso aqui? Irmãos, quando eu comecei a ler o livro de Apocalipse, eu comecei a pensar sobre o que eu falava que faria na presença do Senhor. Tudo bem com você? No capítulo 4 a Bíblia diz que os 4 seres viventes e que os 24 anciãos, eles estão diante da presença dele. E sabe o que eles fazem, irmãos? Eles não correm, não pulam, não dançam não. Eles se jogam de joelho e lançam suas coroas. Alô? Ficou quieto de repente aqui. Diante da majestade e glória dele. É importante que você entenda que quem está falando aqui é João, o apóstolo fundador da igreja. Ele sabe tudo sobre a justiça de Deus, ele sabe tudo sobre a redenção. Ele viu a redenção com os próprios olhos, irmãos. Ele viu Jesus ressuscitado, ele entende tudo do amor de Deus. Ninguém entendeu o amor de Deus como esse cara. Mas quando ele vê a glória de Jesus e a sua majestade, ele cai como um morto no chão. Alô? Tudo bem com você? Mas o lindo desse versículo aqui é o que Jesus faz. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo o quê? Não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Irmãos, João olha aquela glória, a única coisa que ele sabe é que ele não é digno daquele lugar. Ele se joga no chão, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Como Isaías, quando o viu, disse, meus olhos viram o rei. João cai no chão, mas ele comprou a redenção. Então ele chega em João e fala, João, levanta aí, cara, sou eu. Você ficava no meu ombro, rapaz. Aleluia. Eu sou teu amigo, eu sou Jesus. Levanta aqui, rapaz, vem me dar um abraço. Oh meu Deus, que cena, irmãos. Que cena é essa? Quando João encontra Elohim e Yahvé na pessoa de Jesus. Você está comigo?
Quando eu ouvi, caí como morto. Mas ele tocou e disse: não tenha medo, sou eu. João, você me conhece. Você está comigo, irmãos? Ei, João, sou eu. Levanta aí, rapaz. Vá comigo para Mateus, irmãos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Tem algo muito curioso aqui. E versículo 9. Aleluia. Você está me amando ainda? Você achou? Mateus 9:9. Diz assim: partindo Jesus dali, Jesus estava num lugar e estava indo para o outro, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele fez o quê? Se levantou e seguiu. Irmãos, esse versículo está quebrando a minha cabeça, você não faz ideia do quanto. Parece uma coisa muito simples, não parece? Mas existe algumas informações aqui, e eu sei que você sabe quem ele está falando aqui. Ele está falando de um dos discípulos de Jesus, de um dos apóstolos do Cordeiro, que inclusive é o escritor deste livro, amém? Apóstolo Mateus, ou o evangelista Mateus, porque escreveu um dos evangelhos. Mas tem algo muito importante acontecendo aqui. O texto nos diz que Mateus estava sentado na coletoria. Acredito que a maioria aqui saiba que Mateus era publicano. E se você já leu pelo menos uma vez algum dos evangelhos, você já percebeu que publicano é um sinônimo de pecador nos evangelhos. Amém? Quantas vezes aqui mesmo Jesus vai ser acusado de se sentar com publicanos e pecadores, amigo de publicanos e prostitutas. Ele era acusado assim pelos fariseus. Ser amigo de publicano era algo feio, pegava mal. Por quê? Naquela época, na região da Judéia, dominava o Império Romano. E Roma, de todos os impérios antigos, Roma tinha uma filosofia diferente de todos os outros, diferente do Medo-Persa, do grego, diferente de todos os outros. Porque Roma estabeleceu um negócio chamado Pax Romana. Quando Roma conquistava um lugar, eles faziam de tudo para brigar o mínimo com aquele lugar. O exército romano era poderosíssimo, e se precisasse dizimar todo mundo, eles fariam isso sem problema algum. Mas eles faziam de tudo para que não tivesse essa necessidade de destruir tudo. Você está comigo, irmãos? Então o que Roma fazia para manter a paz romana, a Pax Romana? Eles deixavam essa província conquistada seguir suas leis e sua religião. Roma não mexia com isso. Roma não fazia como Nabucodonosor fez, de querer impor a adoração. Você lembra de Nabucodonosor fazendo isso? E por isso Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Por isso Daniel foi lançado na cova dos leões. Amém, irmãos? Roma não fazia isso. Não, creia no que você quiser, tenha a lei que você quiser. Só algumas normas só Roma pode autorizar. Por exemplo, os judeus não podiam dar licença de morte. Nenhuma província romana, a lei local não podia dar província da sentença de morte. Por isso que os judeus estavam tentando Jesus quando pegaram uma mulher em adultério. E eles disseram: Senhor, a lei de Moisés mandou apedrejar. E aí você diz o quê? Aquilo era uma pegadinha para que Jesus fosse preso de alguma forma. Porque se ele dissesse não apedreja, ele estaria violando a lei de Moisés. Mas se ele dissesse apedreja, ele estaria violando o direito romano. Porque só Roma podia fazer isso. Você está comigo, irmãos? Mas de todas as províncias romanas, a única que jamais se submeteu e aceitou a Pax Romana foi a Judéia. Por esperarem um rei que era divino humano, eles jamais se submeteram a César, ou acreditavam que César era o rei Deus. Então a Judéia sempre dava problema, e tanto é que ela foi totalmente destruída no ano 70 depois de Cristo.
sempre deu problema, eles nunca se submeteram. Mas no meio do povo judeu, surgiu uma galera que se vendeu para Roma. Quem eram esses? Os publicanos. Os publicanos, eles eram traidores da nação. Mas eles não eram só isso, porque Roma não impunha nada. A única coisa que Roma queria era imposto. Você está comigo, irmãos? Amém. E aí, os publicanos eram quem? Quem tirava o dinheiro da província e entregava para Roma. Então eles não só aceitavam Roma, como cooperavam com Roma. E mais do que isso, todos eles, sem exceção, eram corruptos, ladrões. Gente que a Lava Jato prende e o STF solta. Você está comigo? Você se lembra de Zaqueu, quando encontrou Jesus, o que ele disse? Eu vou restituir todo mundo que eu roubei. Por quê? Porque eles roubavam muito. Ele era um bandido, ele era um safado. Você está comigo, irmãos? E isso aqui me mostra algo muito maravilhoso, esse texto aqui. Porque o que Mateus fez de bom para ser discípulo de Jesus? Nada. Você está aqui ou foi para casa? Agora, a ideia de discipulado que a gente tem é muito equivocada. O que a gente pensa de discipulado é, na verdade, mentoria. A relação de discípulo entre um rabino e um discípulo no primeiro século, na Judéia, é completamente diferente do que a gente imagina que seja discipulado hoje. O discipulado, na verdade, era a terceira fase do aprendizado do jovem judeu. Você está comigo? Ele passava por duas fases, a alfabetização, e aprendia alguma coisa, e aí ele chegava diante da possibilidade do discipulado. Mas nenhum jovem se candidatava ao discipulado. Ele teria que ser escolhido por algum rabino. Você está comigo, irmãos? Então, quando a gente lê nos evangelhos que cada um dos apóstolos tinha uma profissão, o que isso quer dizer? Nenhum deles foi escolhido por rabino nenhum, e todos voltaram para a casa paterna e foram aprender a profissão do pai. Eles não eram impressionantes, eles não eram os mais inteligentes, eles não eram os mais brilhantes. Nenhum rabino os escolheu. Mas quando o jovem era muito brilhante, o rabino chegava para ele e falava: vem, me segue. Você está comigo, irmãos? Então aquele jovem ia seguir o seu rabino. E o rabino não ia ensinar o jovem a ser o cara. O rabino ia ensinar o jovem a ser ele. Por isso que Jesus diz: um discípulo nunca vai estar acima do seu mestre. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Você está comigo aqui, irmãos? Muito importante você entender isso. Tem tudo a ver com Yahvé e Elohim. Você já vai entender. Então, na mentoria, um mentor faz de tudo para o seu mentoreado alcançar o potencial dele. Isso não é o discipulado aqui. O discipulado é que o discípulo entenda quem eu sou e faça de tudo para ser como eu. Você está comigo? E por isso o discípulo seguia o seu mestre. Por isso que na única vez que Pedro repreendeu Jesus, Jesus disse o que para ele? Vai para trás. Discípulo não repreende o seu mestre. No discipulado bíblico de Jesus com seus discípulos, amém, irmãos? Você está comigo? Agora, eu quero que você entenda isso aqui, porque a partir do momento que o discípulo era chamado, ele ia viver para quê? Para ser como o seu mestre, amém? Mateus, nenhum rabino o quis quando ele tinha 13 anos. Então ele não somente se vendeu para Roma, como ele corrompia e envergonhava a lei de Deus, sendo alguém corrupto, amém? Aí Jesus faz o quê? Fala o que para ele? O que Jesus está dizendo? Eu sei, ninguém quis você. Você foi rejeitado na infância. Ninguém estava aí para você. Ninguém achou que você ia dar um bom discípulo. Mas eu quero você. Vem me seguir. Diga graça. Mateus não mereceu. Mateus não lutou para conquistar. Você está comigo? Amém.
Pelo contrário, ele já tinha sido reprovado uma vez. Mas Jesus veio e graciosamente o chamou, dizendo: eu quero você, vem, me segue. A mesma coisa ele fez com Pedro, a mesma coisa ele fez com João, com Tiago e com todos os outros. Você está comigo? Vem, me segue, eu vou fazer vocês alguma coisa. Agora preste atenção numa coisa aqui, olha para cá. Mateus continuou na coletoria? Mateus continuou alguma coisa da velha vida? O chamado foi de graça, mas Mateus perdeu tudo. Alô? O chamado para a salvação é gratuito, mas o discipulado custa tudo. Porque a Bíblia revela que Ele é nosso Pai, mas a Bíblia também diz que nós fomos comprados. Nós pertencemos a Ele. Não sois de vós mesmos. Você não é dono do seu nariz. Eu sabia que ia ter muitos améns nessa parte da mensagem. Você está comigo? Está me amando ainda? O apóstolo Paulo, ele fala: se alguém podia se gloriar nos seus próprios feitos, está aqui alguém, sou eu. Quem mais pode se gloriar sou eu. Hebreus de Hebreus, circuncidado ao 8º dia, quanto à lei, fariseu, da tribo de Benjamim, a única tribo que não se rebelou contra a descendência de Israel. Era isso que Paulo estava dizendo quando ele dizia que era de Benjamim. Você está comigo, irmãos? Eu, quanto ao zelo da lei, perseguidor. Imagina Paulo, irmão, ele era um garoto, ele chega para o sacerdote e fala assim: ó, eu quero ir lá em Damasco, outro país, capital de outra cidade, capital de outro país, para aprender. Se tiver algum judeu lá falando de Cristo, eu vou prender ele. Aí o sacerdote: vai lá, garoto, faz teu nome, toma aqui. E Paulo vai. E aí no meio do caminho, o que acontece? No meio do caminho, a luz que é maior que o sol brilhou na frente dele. Quando ele viu aquela luz, ele não se aguentou, ele vai ao chão, ele se prostra, os seus olhos não aguentam e ficam cegos. E aí da luz surge a voz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo, rapaz? E Saulo responde algo muito importante: quem és, Senhor? Aleluia! A partir de agora, eu sou seu. O chamado veio de graça, mas sabe o que Paulo disse? Tudo o que para mim era lucro, alô, eu considerei perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Sim, de fato, tudo que eu tinha, tudo que eu era, toda a minha conquista humana, todo o meu valor humano natural, tudo isso para mim é esterco diante da glória de Cristo. Não vale nada, nenhuma conquista é nada. Nada que eu tenha nessa vida tem valor algum, a não ser Ele. Eu sou dele. Ele não é o meu banco, Ele não é o meu gênio da lâmpada, Ele é o meu Deus. Mas Ele me chamou de graça. Com amor eterno Ele me amou, e com benignidade Ele me atraiu. Então hoje, quando você for embora, lembre-se: você serve a duas pessoas que na verdade são uma só. Sim, você serve a Yahvé, o Deus que está contigo e não te deixa e nunca te desampara. Mas você também está com Elohim, o soberano do universo, e você é dele, você é por ele e você é para ele. A Ele, pois, a glória na sua vida pelos séculos dos séculos. Amém. Você recebeu uma coisa boa essa noite? Você pode ficar de pé.